seu trabalho, é seu ministério. Bom, Neemias, na continuidade do nosso texto agora, a partir do verso 7, Neemias 5, a partir do verso 7, diz assim: fiz uma avaliação de tudo. Ele ouviu aquelas reclamações, aí ele diz: fiz uma avaliação de tudo. E então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas? Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos, e assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois ficaram sem resposta. E por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Então agora aquelas pessoas chegavam em busca de trabalho, elas não tinham recursos, elas não tinham nada, elas saíram de uma situação de exílio, aí chegam na sua terra, vão tomar posse da herança que lhes pertenciam, mas aqueles homens que já estavam estabelecidos, sabendo que eles chegavam ali sem comida, sem nada, aproveitam daquele momento e diz: olha, vocês e seus filhos precisam de comida. Não, nós precisamos de trigo, nós precisamos de trigo. Ah, então vamos fazer o seguinte, eu te dou um saco de trigo, mas você vai passar a tua terra para mim. E eles não se viam como fazer, ou morrer, ou entregar a terra. Era isso que acontecia. E eles iam se apoderando de tudo que essas pessoas tinham. E aquelas pessoas que saíram da liberdade e agora chegam à sua terra, se tornam escravos dos seus compatriotas, porque já não tendo mais o que vender, começam a vender os filhos. E Neemias está dizendo que agora eles pegam esses filhos escravos e vendem de volta para lá. E Neemias fala: e agora eu tenho que pegar e comprar de volta eles. Que absurdo, né? Aonde o ser humano chega por causa da ganância, pelo desejo insaciável de enriquecimento. Precisamos realizar em nosso trabalho aquilo que é função do nosso trabalho. Se vendedor, vender. Se pintor, pintar. Aquilo que você tem de vocação para realizar, você deve fazê-lo. E fazer com excelência, e fazer com amor. Porque aquilo que nos é exigido como exercício do nosso trabalho é, de fato, o exercício de nosso ministério para Deus. Pois o nosso trabalho secular é, na verdade, o nosso ministério para Deus. Você entendeu o que eu disse? Neemias, estão olhando agora para Neemias que viu tudo isso, ele avaliou, repreendeu e cobrou deles uma resposta, uma postura ética, em conformidade com os valores e princípios de Deus. Neemias o fez como governador. Esse era o seu papel como líder. Ele não era um pregador. Ele não foi lá e colocou um púlpito lá e falou: gente, se ajunta, eu vou pregar agora para vocês o que Deus está dizendo. Não, ele foi e tomou uma postura como governador. E chamou todo mundo e disse: isso não pode continuar assim. Porque aquela era a função que Deus havia dado para ele, e ele deveria exercer aquilo desta forma para a glória de Deus. Se você é político, seja político, mas seja um político que manifeste a glória de Deus.
Se você é advogado, seja advogado que manifeste a glória de Deus. Faça o que fizer, faça para o Senhor. Pois o seu trabalho é ministério para o Senhor. E foi o que Neemias fez. Ele entendeu que ele estava ali, naquela posição, como um governador, porque Deus o havia colocado naquele lugar, para que ele pudesse ali manifestar a glória de Deus. Os nobres e os oficiais, nos dias de Neemias, estavam fazendo o mesmo que os nobres e os homens públicos fazem hoje. Lendo este livro, parece que nós estamos lendo o que está acontecendo dentro dos nossos congressos, dentro das câmaras dos nossos vereadores. Eles estavam aproveitando para se enriquecerem às custas do sofrimento daqueles que não tinham nada para negociar, que não tinham sequer força para lutar pelos seus direitos. Pessoas que estavam voltando para suas casas, e estes nobres viam a oportunidade de se enriquecerem, ávidos por dinheiro, procuravam, os herdeiros das terras para negociar com eles, no momento que eles estavam fragilizados. E depois de já tomarem a terra, bom, mas vocês precisam trabalhar, ofereciam então um trabalho, parecia que eram bonzinhos até, ofereciam um trabalho para eles, mas um trabalho que não dava para eles custear as suas próprias necessidades, foi tornando eles então escravos. Mas é interessante que Neemias, que chegou depois e foi colocado como governador, não se deixou ser levado por aqueles grupos de nobres e políticos de Jerusalém, que já haviam organizado a máquina estatal para o trabalho de exploração dos mais fracos. Assim como a gente vê aqui no Brasil. Nossa máquina estatal já está toda aparelhada, organizada para oprimir aqueles que já não têm força. Mas o interessante é que Neemias, ele foi colocado depois e ele começa então a lutar contra isso. Contra esses nobres, contra esses políticos, contra esses homens que fazem uso dos cargos públicos e de seu poder para obterem informações privilegiadas e assim se enriquecerem. Eu vou dizer algo para vocês, o problema não é enriquecer. Deus não é contra o enriquecimento. Mas Deus é contra esse enriquecimento desumano e opressor, estimulado também pelo nosso sistema capitalista como se fosse algo bom. E se vocês quiserem, pode anotar um outro texto, eu não vou ler, Isaías capítulo 5, versículo 8. O profeta também fala contra isso. Deus é contra esse enriquecimento onde pessoas que têm dinheiro, ao se encontrar com pessoas desempregadas ou fragilizadas, quem sabe por uma doença grave, aproveitam a oportunidade para furar os olhos delas. Vocês sabem o que isso significa, Compram seus bens por preços abaixo do mercado e não tem sequer vergonha na cara de fazer isso. Depois vêm, sentam alegremente e dizem: hoje eu fiz um bom negócio. Isso é uma vergonha. Isto não é atitude de cristão. Isto é atitude de saqueadores. Pessoas que estão fragilizadas, seja por uma doença grave, seja por uma situação de desemprego, elas não merecem ser estraçalhadas, esmiuçadas, ainda mais. Elas precisam de alguém que estenda as mãos e digam para elas: eu vou te ajudar nesse momento. Eu vou te ajudar. Pessoas que
que aproveitam para enriquecer, para ganhar um bom negócio na hora que as pessoas estão fragilizadas. São como esse grupo de pessoas. Um dia eu estava passando ali na Anhanguera e tinha tombado um caminhão de refrigerante. Vocês imaginam a cena, né? Era gente de todo lado tentando sair com aqueles negócios de vergonha, vergonha. Porque sabe que aqueles refrigerantes têm um dono, tem uma empresa que está por trás, que pagou, que tem custo, mas as pessoas vão lá e saqueiam como se elas se sentem, eu não sei, eu fico imaginando que elas se sentem espertas, né? Ó, que esperto que eu sou, eu fui lá e peguei 3 pacotes, sei lá. Quando que nós vamos mudar nossa mentalidade? Mas pessoas que, sabe, que fazem negócio com o outro, aproveitando as fragilidades daquela situação. Sabe, você ir e vai comprar um carro de alguém, e você vê que a pessoa está vendendo barato, e ela fala, não, eu tenho que vender esse carro barato, porque eu estou pagando lá o hospital do meu pai está sofrendo com câncer, eu não tenho mais de onde tirar o dinheiro, o carro vale 20 mil, ele já está oferecendo o carro dele por 10 mil para poder cobrar as despesas, e você ainda pega e fala para ele assim, ó, eu te dou 8, hein? Vai se converter. Para de pensar que você é um crente desse jeito. Tem vergonha na cara. Devia falar assim, olha, esquece o carro, eu não vou comprar teu carro nessa situação. Ou eu vou comprar, mas vou pagar o preço de mercado, porque eu quero que você seja abençoado. Me dói, mas eu vejo essas coisas acontecendo dentro de igreja. Eu fico pensando como que dói o coração de Deus. Mas a gente vive dessa forma porque a gente acredita que esse é o nosso mundo. E que o sistema é assim, eu sou mais um. Leve vantagem você também. Neemias fez o certo. Neemias, mesmo chegando depois que o mal já estava ali estabelecido, ele foi capaz de não se deixar levar pela banda que estava tocando. Isso nos dá esperança, é verdade. Isso nos dá esperança, pois quem sabe Deus tem Neemias para o nosso país. Quem sabe tem algum Neemias escondido aí que vai se revelar. Deus vai usá-lo e vai entrar nesse sistema político sendo um verdadeiro homem de Deus. Que não vai se corromper, que não vai se deixar levar pela banda. Há de surgir Neemias que irão silenciar o bando de saqueadores vestidos de terno e gravata dentro de nossos senados e demais autarquias governamentais. Assim como Neemias, você precisa fazer seu trabalho bem feito, com temor a Deus. Neemias tinha temor a Deus. Você não pode se deixar corromper pelo sistema já estabelecido. Você não pode ser deixado ir pela banda que está tocando. Você é um servo de Deus. E como Neemias, você precisa compreender que o seu trabalho faz parte do movimento de Deus para o estabelecimento do seu reino neste mundo. Tudo que você faz, como eu disse, seja qual for a atividade, você faz para o estabelecimento do reino de Deus neste mundo. E para que o potencial de Deus em você seja cada vez mais visível. E dessa forma, vejam em você a santidade de Deus. Não importa qual é o seu trabalho. Não importa. Mas que você viva ele para glorificar Deus. Tão somente para glorificar a Deus. Ministério não é somente o serviço prestado a Deus dentro da igreja. Ministério é todo o serviço que nós prestamos a Deus em qualquer lugar. Seu trabalho é seu ministério. A sua vida é ministério para Deus.